Olá, olá. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Por Dentro da Pós. Eu sou o professor Silvano Alcântara, sou pós-graduado. Hoje estamos aqui com uma convidada muito especial, uma colega nossa da Uninter. Ela é professora, é advogada, é especialista em negociação e mediação de conflitos, é autora do livro Competências do Mediador e do Conciliador. E por que nós trouxemos a professora Daniele Polatti Farinhas? Para conversar conosco, para falar da sua expertise sobre a importância da negociação para os operadores do direito. Professora Daniele, seja muito bem-vinda. Você está sem som, Em áudio. professora. Ainda não. Não. Às vezes dá esse probleminha. Talvez se você tirar o fone, professora, não melhore. Não. Tente tirar o fone. Professora Daniele, tente tirar o fone e falar diretamente na máquina. Não. Não consegui. Erros de gravação. Ao vivo é assim. Se você desconectar o seu microfone e falar diretamente na máquina, será que não dá? Não. Acho que ela vai tentar entrar, sair e entrar de novo. Vejam, meus caros ouvintes, telespectadores, vocês sabem que às vezes, e principalmente em transmissão ao vivo, esses pequenos problemas acontecem. Então, eu peço paciência de vocês. Já já a professora Daniele consegue regularizar, ajustar o seu microfone e nós vamos ouvi-la e esperar dela realmente que nos traga alguns entendimentos, não é, a respeito desse tema bastante importante e como que é a negociação para os operadores do direito. Nós sabemos que negociação, de uma maneira geral, existe no nosso dia a dia, existe no comércio, mas será que para o operador do direito, vamos falar para o advogado, que nós quatro aqui somos, mas também para os magistrados, para os procuradores, será que é importante a negociação? E será que a negociação, isso na esfera jurídica, ela acontece tão somente nos processos judiciais ou ela também é importante na esfera extrajudicial? É sobre tudo isso que nós vamos conversar hoje com a professora Daniele. Por quê? Porque ela é uma profunda entendedora da negociação, quer seja ela a respeito da conciliação, da mediação, enfim, todos os meios que existem de negociação de conflitos. Mas, particularmente, o que nós queremos saber é na esfera do direito, na esfera jurídica, e não necessariamente no âmbito judicial, no processo constituído, não é verdade? É nesse sentido, então, que nós vamos buscar um pouco mais de informações. Mas eu tenho certeza que a professora Daniela está tentando ajustar o seu áudio para que todos nós possamos ouvi-la, não é verdade? E certamente você vai tirar boas lições disso que nós vamos conversar aqui. Professora Daniele, eu vejo você novamente. Conseguiu regularizar esse pequeno problema? Não. Hum, não, ainda não. Vocês me escutam? Vocês conseguem me escutar?
Sim, eu consigo. Vocês conseguem me Professora escutar? Jennifer também. Aham, consigo te escutar. É problema só com o da professora Tutoras Daniele. também, exatamente. Então, veja, eu estou também com as tutoras dos cursos de pós-graduação em Direito e vamos ajudar a entender um pouco mais sobre esse tema. Professora Priscila Bortolotto Ribeiro e professora Jennifer Manfrim. São minhas colegas de trabalho nos cursos de pós-graduação. Olá, professoras, tudo bem com vocês? Tudo Olá, bem, Quanto professor Silvano, professora Jennifer? olá, professor Silvano, professora Priscila, professora Daniele, que está quietinha hoje. Mas, nossa, ela que está tema querendo falar, interessante, mas a gente só né? não está ouvindo. Que tema interessante esse. Não sei se vocês acompanharam, mas no último Justiça em Números do CNJ foi constatado que a taxa de congestionamento no primeiro grau de jurisdição atualmente é superior a 70% em primeiro grau e mais de 50% em segundo grau. Então, eu acho que esse tema é muito importante trazer os métodos consensuais de resolução de conflitos, não é verdade, professores? Sem dúvida. Sem dúvidas. Sem A dúvidas, professora até eu Daniela não sei, saiu, né? Mas uma. saiu do vídeo, mas me parece que agora já deu para ouvi-la, no fundo. Sim, Agora, eu também estou escutando algo no. A Vocês senhora estão me estava dizendo ouvindo? que... Sim, estamos ouvindo, Sim, professora. sim, Só não Ah, estamos te então vendo. perfeito. nós estamos te Perfeito. vendo. Agora Certo, sim, agora agora estão me vendo. sim. Ao vivo sim. e a cores, professora. Seja muito bem-vinda. Maravilha. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor Silvano, professora Jennifer, professora Priscila. Peço desculpas. Eu imaginei que pudesse ser algum problema com o link, porque acessei pelo computador e pelo celular e não estava habilitando o som, então achei um pouco estranho. Mas tudo bem. Mas vamos lá. Acontece. Desce cada vez mais, professora. Fique descansada, despreocupada, porque nós queremos saber de você. A negociação na esfera jurídica, ela é importante? Ela é igualzinha a essa que nós ouvimos por aí? Por exemplo, eu vou comprar um livro numa livraria qualquer. E eu estou achando aquele valor um pouco alto demais para o meu bolso. Eu vou negociar um preço, né? É a mesma negociação que nós vemos na esfera jurídica, professor? Olha, professor Silvano, ela tem suas similaridades, sim, tá? Não vou dizer que não, porque, inclusive, quando eu faço capacitação para advogados negociarem, eu dou justamente esses exemplos simples, né? De que a gente negocia todos os dias. Essa é uma negociação de compra, é uma negociação corriqueira e simples, mas até você negociar, por exemplo, com a tua família, aonde vocês vão passar as férias ou aonde vocês vão almoçar naquele dia, isso também é uma negociação e também envolve habilidades de comunicação, estratégias que precisam ser adotadas na negociação jurídica. Mas é claro que a negociação jurídica ela precisa ter alguns cuidados diferentes, né? Existem algumas peculiaridades diferentes, inclusive quando já existe um processo judicial, e aí o próprio advogado vai ter essas habilidades para poder lidar com essa negociação, né? Tá certo. Você falou de uma forma que já me veio uma coisa na cabeça, professora, que eu creio que seja também dúvida de muita gente aí fora. E veja, esse programa nosso, ele é aberto, né, pela TV Profissão e é aberto a todo mundo. Quem quiser assistir, vão lá, acessem os canais e assistam. E tomara que estejam assistindo agora. Vamos pensar especificamente no processo judicial. Tem lá uma determinada ação, uma demanda com os dois polos. E aí, mesmo aqui fora, né, extrajudicialmente, as partes se conversam e chegam a um determinado acordo. E vão, conjuntamente com seus advogados, redigir uma petição para levar ao magistrado, ao juízo, aquele acordo que fizeram, solicitando que ele faça a homologação daquilo que eles combinaram, que se acertaram, tudo bonitinho. Qualquer coisa que essas partes tenham acordado,
Veja bem, eu vou reiterar. Qualquer coisa que essas partes tenham acordado e tenham levado ao juízo para ele homologar, o juiz simplesmente vai homologar, vai dizer assim, tudo bem, se vocês querem assim, eu não faço, não vou colocar óbice nenhum, está homologado. Ou, a depender do que for acordado, ele pode dizer, opa, aqui não pode ser dessa maneira, e pode trazer algum empecilho e pedir para que se tenha um novo ajuste. Como que funciona essa negociação, professora, nesse sentido? Olha, professor Silvano, eu acho que essa tua pergunta traduz a importância do auxílio de um advogado em uma negociação judicial. Por quê? Porque o advogado, ele sabe, ele conhece a legislação e ele vai garantir que aquele acordo seja feito de acordo com a legislação, né? Porque realmente, se for um acordo que fuja das leis, que possa, por exemplo, prejudicar a outra parte de alguma forma, é possível sim que o juiz não homologue. Né? O juiz ele tem esse dever também. Inclusive, os próprios mediadores e conciliadores judiciais têm o mesmo dever. Então, eles têm que garantir que aquele acordo seja execuível e que ele siga estritamente a legislação. Então, essa é com certeza, eu sei que não foi essa a pergunta, mas é com certeza uma das importâncias, né? Por que o advogado é imprescindível nesses processos de negociação? E aí eu digo também no extrajudicial, né? Porque veja, se a gente faz um acordo extrajudicial, ele é um título executivo, ou seja, se ele não for cumprido, ele pode ser levado para execução no Poder Judiciário. E se ele é um acordo ilegal, aquela execução também não vai, né, não vai ser feita por ser ilegal. Então, tem que tomar esse cuidado, sim, e eu acho que aí a gente vê a importância desse profissional, de nós advogados, né, na atuação, na negociação judicial e extrajudicial. Muito bem. Professora, vou pedir até licença, assim, porque a gente viu da importância da negociação, né? Mas qual que seriam as habilidades técnicas que esse advogado, negociador, deve ter para que a negociação, assim, seja uma negociação exitosa, né? Olha, eu acho assim, são várias, né? Uma das habilidades mais importantes na esfera da negociação é a comunicação. Tá? Os advogados eles têm que saber se comunicar, e quando eu falo em comunicação, eu não falo somente em transmitir as ideias que ele quer transmitir, não, eu falo em uma comunicação assertiva, em uma comunicação polida, educada com a outra parte, com os outros advogados. Eu atuo como mediadora extrajudicial, como mediadora judicial também, e eu vejo muitas situações em que os advogados acabam discutindo, o conflito é entre as partes e os advogados acabam entrando ali em uma discussão, né? E esse não é o objetivo. O objetivo é que os advogados auxiliem as partes a solucionar aquele conflito. E muitas vezes a nossa cultura de litígio, até dentro das próprias universidades, como a gente aprende tanto a litigar, a processar, a buscar uma vitória em determinado processo, a gente vê o outro como adversário. E às vezes a gente acaba vendo o outro advogado como adversário também. Então, essa é uma habilidade que precisa ser desenvolvida, de uma comunicação assertiva, uma comunicação não violenta, né? Claro que a persuasão também é uma habilidade a ser desenvolvida, mas a persuasão ela é muito diferente de uma manipulação ou de uma enrolação. Não é isso. A persuasão é justamente você ser convincente o suficiente de que aquilo será bom para ambos, né? Para que vocês obtenham uma negociação ganha-ganha, né? A parte da inteligência emocional também é importante. E isso entra, é claro, na comunicação, porque se eu não tenho inteligência emocional suficiente para conduzir aquela minha negociação, então, se eu me sinto ameaçado, porque o outro advogado talvez esteja sendo agressivo, enfim, ou a outra parte, ou mesmo se eu
acabo adotando uma postura mais agressiva, isso pode ser gerenciado através das habilidades de inteligência emocional. Então, assim, essas são algumas habilidades que esse profissional precisa desenvolver para ter uma boa negociação. São realmente habilidades essenciais, né, professora Daniela? A gente vê que tem uma tendência que as pessoas, elas... Isso se chama soft skills, né? Que elas comecem a desenvolver as suas soft skills. Então, eu tenho uma pergunta, professora. É a seguinte: em que situação a negociação pode ser mais vantajosa do que levar o caso ao tribunal? Olha, Jennifer, na verdade, eu sempre opto pela negociação antes de levar os conflitos aos tribunais. Eu sempre digo para os meus clientes que eu sou advogada, mas eu não gosto de processar. Por quê? Porque, bom, agora a professora Jennifer nos bastidores me falou que em breve teremos intervalo, então acho que o pessoal pode ficar curioso sobre o porquê que eu não gosto de processar, né? Mas eu vou contar para vocês que a maioria dos processos pode ser, sim, mais vantajoso através da negociação, tá? Eu, inclusive, posso trazer alguns exemplos práticos de clientes que chegaram para mim pedindo efetivamente, preciso de um processo nessa situação, eu quero receber indenização, cabe dano moral e assim por diante, e de eu conseguir um acordo e trazer uma satisfação muito maior para aquele cliente e muito mais rápida, né? Porque a gente sabe que o Poder Judiciário ele está abarrotado, que existe um número de processos maior do que o número de juízes aptos para julgar esses processos. Então, acho que eu já falei aqui o suficiente. A gente não sei se precisa chamar o intervalo, professora Jennifer, mas a gente deixa o pessoal curioso aí. Já, professora, mas eu entendo muito bem o que você está falando, porque eu penso assim também, eu sou fãzão da negociação. Extrajudicial e mesmo com o processo já instalado. Mas sobre isso a gente fala já já. Eu peço a todos, né, que nos aguardem, porque nós vamos entrar em um pequeno intervalo, mas já já retornamos. O Ministério do Turismo, a TV Cultura e o Uninter levam até você Provoca. Ainda bem. Metrópolis. Linhas Cruzadas. Estação Livre. Matéria de capa. Senhor Brasil. Repórter Eco. Opinião. Planeta Terra. E Quintal da Cultura. É muito legal. Aqui tem dramaturgia, sustentabilidade, documentários, música, inclusão, diversidade. Já que tá tudo aqui. Aqui tem cultura. Sabe aquele sonho de ter um médico da família? Que conhece os seus hábitos? Está sempre pronto para cuidar bem da sua saúde? Com o plano pleno da Unimed Curitiba, você tem. E todo esse cuidado vai ficar ainda mais perto de quem mora em São José dos Pinhais. Com a nova unidade de atenção primária da Unimed na Rua Barão do Cerro Azul 1571. Conheça! Aqui tem plano pleno com atenção primária à saúde. Aqui tem Unimed Curitiba. Acesse querounimed.com.br e saiba mais. Localizado no ponto mais privilegiado de Curitiba, no Alto do Pirazinho, o sítio de transmissão do Super Canal 13. 13.1 TV Cultura, uma das emissoras mais admiradas e premiadas no Brasil e no exterior, com mais de 400 prêmios. Com seu conteúdo rico, diversificado e plural,
combinando informação de qualidade, opinião e entretenimento com diversão e conhecimento para todas as idades. Aqui você tem cultura. 13.2 TV Profissão. Ensino e aprendizagem. É a televisão caminhando de mãos dadas com a educação, democratizando o acesso ao saber e contribuindo assim com a informação no pleno exercício da cidadania. 13.3 RMC-TV, um canal voltado para a realidade local com muito entretenimento e informação para todos os telespectadores da região metropolitana de Curitiba. 13.4 TV Fundação Wilson Picker, Enem para todos e uma diversificada programação, democratizando assim o acesso ao saber. E 13.5 Rádio Digital UHF, a primeira no Brasil. A multiprogramação do Supercanal atende a mais de 3,5 milhões de telespectadores em Curitiba e na região metropolitana, nas cidades de São José dos Pinhais, Piraquara, Colombo, Almirante da Mandaré, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Quatro Barras, Araucária, Fazenda Rio Grande, Campo Magro, Campo Largo, Contenda, Lapa, Balsa Nova e Itaperiçu. Essa excelente estrutura de transmissão permite uma ótima recepção em mais de 90% dos televisores da sua área de cobertura. No Super Canal 13, sua imagem pega bem. Olá pessoal, estamos de volta e de imediato eu passo a palavra para a professora Daniele. Olá, professor Silvano. Agora ajustei minha câmera aqui, acho que ficou um pouquinho melhor a visualização para vocês. Então vamos lá, a pergunta era: em que situações é mais vantajoso levar aquele conflito para a negociação ao invés de levar aos tribunais? Vejam, é claro que existem conflitos que a gente precisa da determinação do juiz para alguma coisa, né? Especialmente em questões que envolvem aí interesse de menor, por exemplo, né? Existem algumas questões delicadas de direitos indisponíveis que a gente precisa aí da atuação do Poder Judiciário. Mas, via de regra, no direito civil, questões essencialmente patrimoniais, direito do consumidor, por exemplo, e até direito das famílias, a professora Jennifer não me deixa mentir, que a negociação é muito útil e eficaz, porque é um procedimento que pode ser muito mais rápido. Então, eu como advogada costumo fazer reuniões aí, primeiramente, claro, com o meu cliente, buscando entender qual que é o interesse daquele cliente, quando ele fala que quer receber uma indenização por dano moral, por que ele se sentiu lesado por aquilo, né? E aí, entendendo, então, qual é o objetivo dele, eu posso entrar em contato com a outra parte. E nesse momento, quando eu falei de habilidades, eu acabei não mencionando a empatia, que é uma habilidade muito importante também. Por quê? Porque nesse momento, na hora de falar com a outra parte, é que eu preciso adotar uma postura diferente daquela postura de advogada ameaçadora, sabe? Quando a gente fala com a outra parte, a gente liga para a pessoa e fala, por exemplo: boa tarde, seu João, meu nome é Daniele, eu sou advogada da Dona Maria e eu estou entrando em contato para a gente conversar sobre aquela situação, né? Vocês tiveram, aconteceu um acidente de trânsito, a Dona Maria me falou que o senhor deu causa àquele acidente, enfim, assim por diante, né? Soa como uma ameaça, porque a pessoa já vai pensar: nossa, mas por que ela contratou uma advogada? Né? Ela quer me processar, ela está me ameaçando. E eu tento adotar uma postura diferente, buscando, assim, entender os dois lados, dizer: olha, eu entendo, eu me solidarizo com a tua situação, eu quero ouvir de você quais são as suas expectativas, como que foi realmente, que aconteceu. Dei um exemplo aqui de acidente de trânsito, né? Mas, enfim, pode ser qualquer situação envolvendo aí uma cobrança, por exemplo.
E então eu busco entender efetivamente a outra parte e geralmente funciona. Geralmente a gente consegue chegar a uma composição e as duas partes ficam felizes no final, até porque quando a gente diz que as duas partes trabalham numa negociação, a gente fala numa sensação de empoderamento, né, das pessoas ali, porque quando a gente terceiriza a solução de um conflito, ou até a tomada de uma decisão importante na nossa vida, quando a gente passa isso para outra pessoa, e algo dá errado, a gente pensa assim, não, mas foi o outro que decidiu, não fui eu. E aqui é diferente. Aqui é você que está decidindo a tua vida. Vocês estão construindo juntos uma solução para o teu conflito. Claro que o advogado está ali apenas como um auxiliar, né? Então essa é a ideia central da negociação. Professora Daniele, eu vi ali a empatia é muito importante, né, na negociação, e vi que você tem bastante prática, né, nessas situações, mas nem sempre é um mar de rosas, né, ainda mais diante de um conflito. Então, Claro. eu acredito que deve ter em muitas situações a resistência de pelo menos uma das partes em querer negociar, né? Quando acontece isso, tem alguma tática, tem algo que possa fazer diante dessa resistência para que ela diminua ou para sanar, né, de vez com ela? Professora Priscila, veja só, eu agora ouvindo tua pergunta me lembrei da mediação que eu estava fazendo ontem. Claro, é um exemplo de mediação, eu não estava atuando como advogada, mas é muito similar, né? Os procedimentos são similares e é um exemplo em que a gente quase chegou a um acordo, mas havia resistência de uma das partes. Então, era uma audiência num processo de família. O casal ali, eles têm um filho já maior de idade e fizeram o divórcio, tudo certo, só que esse filho está fazendo faculdade. E aí a discussão era sobre o pagamento da pensão alimentícia. O que acontece? Nessa situação, o pai tinha um rendimento muito maior do que a mãe e o valor arbitrado em sentença era um valor alto, 30% sobre os rendimentos do pai. E o recurso dele, esse processo já estava em fase de recurso, era para reduzir esse valor para 30% do salário mínimo. Então, era bem discrepante assim, a diferença. Mas a gente foi evoluindo e chegamos até quase um meio termo. E nesse momento, a advogada da mãe, eu percebi uma certa ausência dela ali na audiência, porque quando eu chamava ela dizia, não, eu prefiro ouvir da minha cliente. Enquanto que a postura do advogado, do pai, era mais ativa. Ele, não, veja, vamos tentar negociar, ele estava assim interessado e ele buscava ali, então espera, vou falar com o meu cliente. E voltava com outra proposta. Então, o que aconteceu? Eu, como mediadora ali, tentei explicar a proposta para aquela mãe e falar assim, você entende, você entendeu a proposta? Você viu que a gente conseguiu aumentar ali os valores? É uma diferença mínima do que está sendo pago atualmente? Não, eu entendi, mas eu não quero. Ela falou exatamente isso para mim. E aí eu falei, bom, tudo bem, né? A mediação é um procedimento voluntário, ela é regido pelo princípio da voluntariedade, então eu não posso, como mediadora, te forçar a fazer um acordo, mas eu gostaria de pontuar algumas questões. E isso eu faço como advogada também. Né? Ali, claro, eu não posso adiantar o mérito para eles. Mas eu falei para ela, olha, esse processo ele tem fase de recurso. Existe a possibilidade desse recurso ser julgado procedente, ou seja, favorável ao pai. Né? E de você receber ainda muito menos do que essa proposta de acordo. Além disso, a gente sabe que o recurso demora para ser julgado e tudo mais. Então, será que não seria o caso de pensar com carinho nessa proposta? Até porque vocês vão pôr fim nesse conflito a algo que incomoda vocês diariamente, eu tenho certeza disso, e vocês vão pôr uma pedra nisso e seguir o caminho de vocês. E outra, vocês estão preocupados com a situação do filho de vocês, não é? Com o bem-estar dele, para que ele continue fazendo a faculdade, que é um sonho dele.
Então, eu normalmente trago essa abordagem para a negociação. Se eu fosse advogada, né, ali atuando na mediação, tanto a advogada dela como dele, eu adotaria também essa postura mais incisiva para justamente explicar essa situação, né, da possibilidade do julgamento do recurso. E nós, como advogados, é claro, a gente não pode adiantar o mérito, a gente não sabe como o juiz vai decidir, mas a gente tem essa experiência de analisar julgados, a gente sabe em qual câmara que está e como que aquela câmara está julgando, então a gente tem mais ou menos uma noção de qual vai ser aquele resultado. E a gente pode, sim, explicitar isso para o nosso cliente e vislumbrar. Claro que se o acordo for ruim, né, porque existem propostas que, como eu falei para vocês, que vão beneficiar apenas uma das partes ali. E aí, não, aí a gente tem que adotar uma postura diferente e defender nosso cliente, obviamente. Mas eu acho que existe essa abordagem diferenciada e, inclusive, foi uma situação ali que eu até agradeci a postura dos advogados. Falei, olha, vocês foram imprescindíveis para o sucesso dessa audiência. Claro que não chegamos a um acordo, mas foi uma audiência produtiva, né? Tá certo. Professora Daniele, nós não conversamos quase nada, mas o nosso tempo é muito pequeno também, né? E como é um programa ao vivo, infelizmente chegou ao fim. Eu já agradecendo a você, as minhas colegas tutoras, passo a palavra para as suas conclusões. Olha, muito obrigada, professor Silvano, pelo convite, professora Jennifer, professora Priscila. Eu gostei muito de compartilhar um pouquinho da minha experiência aqui com vocês. Peço desculpas ali pelos percalços no início, né, realmente o meu som não estava falhando, mas espero que tenham gostado, né, aí das informações que eu trouxe para vocês e fiquem ligados aqui na programação da TV Profissão. Ok, professora Jennifer. Muito obrigada, professora Daniele, muito obrigada ao público de casa e aos meus colegas, professor Silvano e professora Priscila. Um tema muito importante que, como o professor Silvano falou, temos pouco tempo, mas vamos convidar a professora Priscila para um outro evento, a professora Daniele para um outro evento, para ela falar mais sobre esse assunto tão legal. Já está convidada. Professora Priscila. Opa, obrigada. Professora Daniele, realmente o tempo foi curto, mas o aprendizado foi enorme, gigantesco. Então, aqui eu quero deixar o meu muito obrigada e agradecer a todos que nos acompanharam até aqui, professor Silvano, professora Jennifer, obrigada pela parceria de sempre. É isso, gente. Chegamos ao final. Um abraço a todos e até a próxima.